Olá, eu sou Nidia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre a Lua Nova em Leão, que acontece nessa quinta-feira, dia 24 de julho, a 2 graus de Leão. E olhando o mapa dessa lua que marca esse próximo mês pra gente, é um momento muito intenso, porque é o momento onde Plutão está frente a frente com o Sol e Lua, exigindo ser visto, exigindo ser abordado, exigindo ser elaborado pela gente. E Plutão em Aquário, ele fala principalmente de questões do coletivo que são bastante sombrias, como a violência, a intolerância, o preconceito, e como isso bate em nós, como a gente lida com todo esse lixo que está sendo colocado para fora por Plutão. Ele tira esse esgoto de fora e a gente precisa olhar para o nosso próprio esgoto, para o nosso próprio lixo. Então é um momento denso porque a gente não vai lidar com coisas fáceis, a gente lida com muitos medos, lida com a morte também, assim como a gente está vivendo coletivamente aqui no Brasil com a passagem da Preta Gil, a gente está lidando com a morte e como a gente se sente com isso, como a gente vive esses lutos, também é um chamado de Plutão. E além de tudo, Plutão em Aquário nos fala muito de questões sociais e coletivas, e está dizendo como é urgente que uma grande transformação social aconteça. E a gente sabe que isso é uma questão bastante complexa, mas que a gente precisa começar dentro de nós, olhando para a nossa parte de intolerância, para a nossa parte de violência, para a nossa parte de preconceito e como a gente transforma isso. E quem nos ajuda muito nesse processo são Saturno e Netuno. Os dois em Áries estão em perfeita harmonia, tanto com Plutão quanto com Sol e Lua, e isso nos diz que a partir do momento onde a gente assume responsabilidade sobre a nossa parte na história, seja num relacionamento, seja num problema familiar, alguma questão de trabalho, alguma questão do coletivo, e além de assumir essa responsabilidade, a gente tem um olhar compassivo e muito generoso e inspirado pela espiritualidade, a gente consegue fazer transformações muito profundas e que reverberam para o coletivo. E para inspirar a gente a fazer essa travessia de Plutão, eu trouxe trecho de um livro de um autor que eu nunca trouxe aqui, que é o Jeffrey Wolf Green, e ele escreveu 2 livros sobre Plutão, e o primeiro deles que eu vou ler, o volume 1, que se chama Plutão, a Jornada Evolutiva da Alma. Ele está em inglês e eu traduzi alguns trechos para a gente. E ele começa assim: os trânsitos de Plutão trazem à tona padrões emocionais, intelectuais, físicos ou espirituais profundos e inconscientes que ditaram e controlaram nosso comportamento e atitude perante a vida. Apesar desse processo poder ser bastante duro e doloroso para algumas pessoas, o grande benefício é óbvio, por causa do crescimento que vai acontecer depois que esses padrões e dinâmicas são mudados ou eliminados. Dessa forma, a evolução acontece. Assim como a água busca o ponto mais baixo do mar para superar, eliminar ou destruir obstáculos à sua maneira, o processo evolutivo natural também supera, elimina e destrói todos os obstáculos que estão impedindo o nosso crescimento evolutivo natural e contínuo. Os trânsitos simbolizam ou correlacionam eventos que aparentam ser externos. Esses eventos têm o efeito de induzir a mudança interna em nós. Assim como os eventos e circunstâncias podem ser comuns e rotineiros ou ultra intensos, assim também nossas mudanças internas vão de apenas um passeio até uma metamorfose total. Muita ênfase se coloca no evento do trânsito em si, e esquecemos de olhar para o processo cumulativo que levou à necessidade daquele evento. Crescimento e compreensão acontecem quando entendemos todas as questões e dinâmicas internas que cumularam naquele evento. Um evento simboliza as dinâmicas internas dentro de nós que precisavam que ele acontecesse. E eu queria fazer uma pausa aqui, que esse ponto eu achei muito interessante, para a gente não ter um olhar simplesmente de culpar o acontecimento externo. Nossa, mas é por conta disso que aconteceu que eu tô assim. Não, é por conta de tudo que foi acumulado aqui que as coisas acontecem para a gente despertar.
E falando de eventos coletivos, que é esse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, um genocídio horrendo está acontecendo, coisas muito plutonianas do lado mais sombrio de Plutão, o que a gente precisa aprender com isso? O que isso está chamando em nós para finalmente a gente transformar? Isso não é algo aleatório, isso não é algo gratuito, isso é o resultado de um coletivo muito, muito doente. Ele continua dizendo: se nós nos encorajamos a enxergar os eventos dessa forma, nós podemos ganhar autoconhecimento e assumir a responsabilidade pelas nossas experiências. Hoje em dia, eu acredito que a maioria de nós vai concordar que nada acontece por acaso ou por uma coincidência. Porém, existem muitas pessoas que sentem que as coisas simplesmente acontecem com elas, como se uma grande mão no céu estivesse fazendo isso. Algumas pessoas se sentem vítimas dos acontecimentos. Normalmente, essas são as pessoas que não possuem uma vida espiritual ativa ou que não buscam autoconhecimento. Se uma pessoa possui algum grau de consciência sobre quais questões devem ser enfrentadas e por quais razões, as atitudes dela perante os acontecimentos vão ajudá-la a lidar com eles de uma forma construtiva. A consciência pode ajudar a eliminar ou reduzir a resistência que é comum e característica às mudanças de Plutão. E até mesmo as experiências difíceis podem ser trabalhadas conscientemente para promover as transformações necessárias de uma forma positiva. Você vê que aqui ele fala de a gente assumir a responsabilidade dentro das experiências e voltando ao momento onde Saturno está nos pedindo isso com muito afeto. Saturno está sendo muito afetuoso com a gente, porque ele não está impondo, mas ele está falando assim: se a gente assume a nossa parte da história, as coisas fluem de um jeito que a gente nem imagina. E ele continua assim: trânsitos de Plutão vão sempre nos transformar profundamente de alguma forma. Padrões emocionais, intelectuais, físicos e espirituais antigos e que inibem o crescimento serão eliminados ou alterados. Novos padrões, novas dinâmicas e direções vão substituir os antigos. O processo de transição do antigo para o novo pode ser muito difícil para algumas pessoas. A segurança emocional associada aos padrões antigos e familiares cria resistência à mudança, trazendo uma possível dificuldade quando a mudança é necessária. O grau de resistência à metamorfose evolutiva necessária vai determinar a intensidade ou a dificuldade da transição associada aos acontecimentos. Esse processo evolutivo natural é normalmente associado ao karma. Em outras palavras, os resultados ou consequências de muitas ações ou desejos anteriores vão chegar a um ponto crítico durante os trânsitos de Plutão. Os resultados podem ser positivos ou negativos, ou uma mistura dos dois. A experiência do trânsito vai depender das ações ou desejos anteriores da pessoa. Realmente, gente, não é um processo nada fácil lidar com essas travessias de Plutão, mas quanto mais a gente tem consciência e quanto menos a gente resiste a essa morte, porque é uma morte de padrões, morte de comportamentos, morte da gente também, de como a gente se coloca perante o mundo. Quanto mais abertura a gente tem à mudança e à transformação, melhor esse processo acontece. E ele continua dizendo assim: em muitos casos, podemos sentir que já tínhamos lidado ou eliminado esses condicionamentos passados. Porém, quando isso acontece, pode simbolizar duas coisas. A primeira, que a pessoa não transformou ou eliminou completamente essas dinâmicas na sua vida. Ou a segunda, a razão que leva essas dinâmicas a se manifestarem de novo é propiciar um expurgo ou metamorfose final. Cada pessoa vai responder de forma diferente aos trânsitos de Plutão, mas na grande maioria dos casos, esses trânsitos tendem a simbolizar uma finalização, a culminação de uma linha de desenvolvimento kármica já existente. Porém, como resultado dessa eliminação ou transformação de antigos padrões, novas sementes vão ser plantadas e vão desabrochar progressivamente em flores de diferentes cores e formas. Na menor parte dos casos, os trânsitos de Plutão vão trazer um despertar para novas capacidades e possibilidades que estavam dormentes ou latentes.
Essa pessoa não vai experimentar um problema ou dificuldade intenso que exija transformação e eliminação, mas sim vai se tornar consciente de maiores possibilidades e aplicações de quem ela é. As circunstâncias que cercam a vida da pessoa servem como gatilhos que desencadeiam esse despertar. Eu achei muito legal ele ter falado sobre esse segundo ponto de um despertar de capacidades e potencialidades latentes, porque isso também é mérito de Plutão. Plutão não fala só de coisas difíceis e ruins, ele fala de coisas todas intensas, mas ele traz pra gente muitas coisas que estão adormecidas, muitas dinâmicas do passado, pessoas do passado que voltam para a gente de alguma forma lidar com alguma aresta que estava dentro da gente há muito tempo. Então essas dinâmicas elas ressurgem para a gente conseguir elaborar a partir da nossa maturidade hoje. E eu desejo que nesse próximo mês a gente use toda a nossa ajuda espiritual possível e imaginável, toda a compaixão e toda a nossa maturidade para a gente conseguir olhar para tudo que Plutão nos traz e conseguir finalmente deixar ir o que precisa ir embora.